Fala, gente! Priscila Carrilho da Rede Bitcoin. Quero dar um conselho para você, se você ainda está começando, se você está começando, se você não está começando. Se você quiser aumentar a velocidade do vídeo, você pode ir ali do ladinho direito, tem uma engrenagem, tá escrito velocidade da reprodução. Você pode aumentar essa velocidade de reprodução para 1.25, 1,5, 1,75, conforme for o teu entendimento. Você pode ir aumentando ao longo do tempo, a tua audição vai melhorando também, para você compreender com uma velocidade maior. Eu vou dizer que eu me adapto mais com 1,25, eu gosto de, também dar uma pensada, pauso, escuto, revejo. Então é legal você também, às vezes a pessoa tá lendo numa velocidade muito reduzida, você pode utilizar esse artifício, tá bem? Para você começar a otimizar o seu tempo, porque tempo é dinheiro. E vamos para o quarto capítulo. Tchau, obrigado! Capítulo 4. A Revolução Financeira. Bitcoin e o surgimento de um sistema alternativo e descentralizado. A revolução financeira pela qual estamos passando é disruptiva e vai transformar por completo o mundo no qual vivemos. E é importante termos em mente que essa é uma transformação que não ficará restrita a uma elite rica ou a pessoas ligadas à tecnologia. Não, ela afetará a todos de forma indistinta, ricos e pobres, em países mais ou menos desenvolvidos. É provável que hoje você quase não use o seu celular para fazer ligações. E este é um avanço enorme em apenas uma década. O desenvolvimento recente da tecnologia é cada vez mais democrático, abrangendo quem tem maior ou menor grau de familiaridade com as diversas inovações em geral. Compara essa revolução a momentos de rompimento radical com o passado, tal qual conhecíamos. A invenção da prensa pelo alemão Johannes Gutenberg em 1440 marcou um desses momentos da história. Essa nova máquina possibilitou a democratização da informação, o surgimento de uma comunidade de leitores até então inexistente e a criação de veículos de massa como jornais e revistas. Há, no entanto, outra consequência profunda da criação de Gutenberg, a possibilidade de imprimir a Bíblia, que até então era transcrita manualmente. Deu às pessoas acesso a um conteúdo restrito e poderoso, que serviu de base para a erupção da Revolução Luterana. Naquele momento, as pessoas entenderam que poderiam ter acesso direto ao texto sagrado e não precisavam necessariamente de um intermediário para ler e interpretá-lo. No fim do século XIX, o telégrafo já existia, mas tinha um inconveniente, que dificultava sua distribuição. Para usá-lo, era necessário ter um fio para conectar os dois pontos da mensagem. Foi então que o italiano Guglielmo Marconi inventou um sistema cujo sinal viajava pelo ar, o rádio, outro momento de revolução marcante. A internet foi uma das últimas invenções completamente disruptivas pelas quais passamos. Foi criada com o objetivo de interligar militares e cientistas de forma segura e independente em um contexto de guerra, como era o caso na época em que vivíamos a Guerra Fria. A partir de 1982, o ARPANET expandiu-se no âmbito acadêmico norte-americano e em seguida para outros países. Em 1987, houve o uso comercial nos Estados Unidos pela primeira vez e em 1995 no Brasil. Resumindo, a primeira revolução da informação começou com a prensa, passou pelo telegrama, depois pelo rádio, pela televisão, pelo telefone e então pela internet. Mas a internet carrega um componente interessante, pois engloba todas as revoluções em uma só. Você pode escutar música, ler um texto, ver vídeos, enviar mensagens e aprender sobre qualquer coisa, tudo dentro da web. E a internet não é revolucionária só por permitir acesso a conteúdos em geral, mas pela sua característica democrática. E será ela, enquanto plataforma livre e acessível a todos, que tornará possível a revolução financeira. No início de seu desenvolvimento, a internet até recebeu diversas críticas.
Hoje, ninguém mais tem dúvidas em relação à transformação radical da internet. Na verdade, os jovens que nasceram após o surgimento da World Wide Web não conseguem sequer conceber um mundo sem a rede. Como dizia Gandhi, primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, então brigam contra. Por fim, você vence. Ou seja, até chegarmos a um consenso sobre a importância da disrupção, há muito trabalho a ser feito. E este o momento que estamos vivendo. A revolução financeira acontecerá em várias frentes e tem como base um conjunto de invenções desenvolvidas por pessoas, individualmente ou em grupos, ou por startups que estão repensando a nossa forma de nos relacionarmos com o dinheiro e com as informações que circulam na rede. Para mim, essa revolução será tão poderosa quanto a da própria internet foi, e por muitos motivos. Um deles é que a tecnologia tem trazido transformações que democratizam serviços, produtos e também mudam a nossa percepção do que é liberdade. Os caminhos oferecidos pelas inovações tecnológicas são imprescindíveis, inimagináveis e têm como foco o indivíduo livre e empoderado. Moeda como forma de controle. Como vimos, o dinheiro já teve vários formatos como ouro, prata, sal e papel. Mas na prática, um pedaço de papel não tinha valor em si até o momento em que alguém, um governo ou uma instituição privada deu a ele confiança para que se transformasse em dinheiro. A partir dessa decisão simbólica, o dinheiro se transformou em uma linguagem, ou melhor, um protocolo que os seres humanos usam para convencionar e expressar valor um ao outro. No Brasil, nossa unidade de troca oficial é o real, mas há mais de 100 moedas sociais paralelas usadas em locais como tribos indígenas e comunidades. Estima-se que mais de 42 milhões de reais foram transacionados em moedas sociais entre 2015 e 2018 no Brasil. Outros países como Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, França, Estados Unidos e Alemanha também possuem moedas desse tipo. Além das oficiais e sociais, há ainda outros tipos de moedas que usamos no nosso cotidiano sem nos darmos conta. Milhas do cartão de crédito, cartões de vale presente e programas de fidelidade exemplificam outros formatos possíveis de troca. Mas e se falássemos de uma moeda que é informação, que viaja pela internet e que é totalmente desvinculada de instituições, sejam elas públicas ou privadas? Por incrível que pareça, a invenção de uma moeda universal neutra e independente da regulação de um governo ou de um banco central tem sido cogitada há algumas décadas. Essa ideia já estava na cabeça de um grande economista norte-americano e ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1976, Milton Friedman. Ainda em 1999, ele disse o seguinte: a internet será uma das principais forças para reduzir o papel dos governos. A única coisa que está faltando, mas que será desenvolvida em breve, é um dinheiro eletrônico confiável, um método no qual pela internet, você pode transferir recursos de A para B sem que A e B se conheçam. Uma forma pela qual eu possa enviar $20 para você sem que haja um registro de onde veio esse dinheiro e que você possa recebê-lo sem que saiba quem sou eu. Esse tipo de coisa será criado dentro da internet. Friedman foi genial em sua análise e visão. Particularmente, eu não acredito que moedas precisem de controle de governos para funcionar. Também vi muito sentido no que Fernando Uhrig, mestre em economia da escola austríaca, disse. Para mim, a moeda deveria ser entendida como uma instituição privada e também deveria estar inserida em um regime concorrencial, no qual as pessoas poderiam produzir e escolher qual moeda usar. Quando entendemos a história do dinheiro, percebemos que a moeda se transformou em um sistema de controle, cujo poder se restringe
restringe a um grupo de pessoas e instituições que controlam esse protocolo. E esse controle se dá principalmente pelo monopólio da moeda por parte dos governos, que construíram uma relação de coerção e artificialidade entre a moeda e a sociedade como forma de garantir o controle social. Mas isso já está mudando. E essas mudanças teriam chegado antes se o sistema fosse, de fato, pensado para dar poder e beneficiar os cidadãos, em vez de garantir vantagens e barreiras de mercado para pequenos grupos de interesse. Sabe a moeda que Milton Friedman imaginou 20 anos atrás? Pois é, agora ela já existe. O Bitcoin foi criado em 2008 e tornou possível que pessoas que não se conhecem façam transações entre si sem que exista alguém intermediando essa troca. Uma moeda livre e digital. As primeiras experiências de uma moeda digital surgiram no final da década de 1980. Foram projetos que enfrentaram limitações e desafios, mas que acabaram se tornando peças de um quebra-cabeça que foi sendo construído de forma global e descentralizada ao longo dos anos, até culminar no Bitcoin. A amplitude, o poder e a escala global da rede do Bitcoin não teriam sido possíveis em outros momentos da internet e sem que outros desenvolvedores não tivessem conseguido avançar na tecnologia da criptografia e no conceito de rede descentralizada. É por isso que a história da moeda digital está muito conectada ao espírito cyberpunk dos anos de 1980, um grupo de criptógrafos, cientistas e apaixonados pela internet que mantinham uma lista de e-mails que mais tarde ficaria famosa por hospedar a primeira versão pública do paper do Bitcoin. Assim como a internet foi criada dentro do ambiente militar e em um primeiro momento restrita a grupos muito pequenos de pessoas, a criptografia também foi criada como artefato de guerra. Os cyberpunks entenderam que a criptografia precisava chegar ao dia a dia das pessoas comuns, e chegou mesmo, já que todas as mensagens de WhatsApp, por exemplo, são criptografadas, e que seria perigoso o fato de essa tecnologia ser controlada por apenas um governo. Por isso, decidiram disseminá-la mundialmente. E é nesse contexto que são criadas as primeiras experiências de moda digital, como demonstra o artigo The Evolution of Digital Cash. A primeira tentativa de criação de um dinheiro digital conhecida foi o eCash, criado em 1983 pelo criptógrafo americano David Chaum. É reconhecido como o projeto que deu as bases para o DigiCash. DigiCash foi lançado em 1989, centralizado, usou um sistema de chaves criptografadas com algumas semelhanças ao sistema usado pelo Bitcoin hoje. Hashcash, em 1997, foi inicialmente concebido como uma forma de limitar o recebimento de spam, forçando o remetente a resolver um enigma computacional. A ideia não foi para frente, nem como um mecanismo de proteção a spam, nem como um instrumento financeiro, porém serviu de base para a lógica de prova de trabalho, Proof of Work, POW. Na mineração do Bitcoin, para criarem novos Bitcoins, os mineradores precisam resolver enigmas. B-Money, de 1998, explorava uma forma de criar uma moeda anônima dentro de um sistema distribuído, no qual o dinheiro era criado pela resolução de enigmas similares aos propostos do Hashcash. BitGold, também de 1998, desenhou um algoritmo baseado em resolução de enigmas Pool, que ajudou a criar o modelo de consenso existente na blockchain do Bitcoin, em que os usuários da rede precisam aprovar as transações. PayPal, de 1998, é um primeiro caso de disrupção do meio de pagamento mundial. O PayPal em si não é uma moeda, mas foi a primeira plataforma a possibilitar transações financeiras ao redor do mundo em qualquer moeda. Foi uma revolução à sua época.
Quando entendemos a história do dinheiro, percebemos que a moeda se transformou em um sistema de controle, cujo poder se restringe a um grupo de pessoas e instituições que controlam esse protocolo. Proofs of Work reusáveis, REPO, de 2004, foi uma tentativa de transformar Proofs of Work em tokens intercambiáveis. O criador dessa ideia, Hal Finney, foi o primeiro usuário conhecido a receber um Bitcoin. Todo esse processo de insubordinação ao sistema vigente, de vontade de encontrar caminhos descentralizados e de tentativas de criação de uma moeda digital, resultou no artigo Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, publicado no dia 18 de agosto de 2008 por Satoshi Nakamoto em uma lista de discussão sobre criptografia que criou as bases para o surgimento do Bitcoin, uma moeda digital neutra, independente, criptografada e baseada em uma tecnologia completamente segura que posteriormente veio a ser conhecida como blockchain. Criptografia é uma questão chave, pois garante a privacidade, elemento fundamental para que o dinheiro seja livre de verdade. Existe inclusive uma frase, como lembrou o Rafael Palermo, do criptógrafo cyberpunk Phil Zimmermann, que diz: se privacidade é contra a lei, somente os fora da lei terão privacidade. Para mim, o lançamento desse paper é muito significativo. Ele foi criado no momento em que as instituições financeiras tradicionais estavam sendo questionadas por seus atos e perderam, em grande medida, a confiança do grande público. O fato de o Bitcoin ter sido desenhado exatamente com essas características não é acaso nem coincidência. É uma resposta de indivíduos independentes à crise de 2008 e ao sistema financeiro tal qual ele existe. Bitcoin como resposta ao sistema centralizado. Para o empresário e analista Richard Rittenband, as criptomoedas vieram para dar uma lição a todos. Com uma estrutura distribuída, os erros localizados não colocam o todo em risco, ao mesmo tempo em que as pessoas estão próximas aos problemas e todo mundo responde pelos erros. Todo mundo está arriscando a própria pele. Já falei sobre esse período quando abordei os ciclos econômicos, mas a crise do subprime, além de ser a mais recente, é também das mais simbólicas, por isso falo tanto dela. Na década de 2000, os bancos estimulavam as pessoas a se endividarem o máximo possível para comprar casas. Embora não tivessem recursos próprios, as condições eram tão vantajosas que os norte-americanos compravam 1, 2 ou 3 casas, pois era vantajoso comprar imóveis e alugar em seguida. Tudo isso porque o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, Fed, mantinha as taxas de juros baixas a fim de incentivar os empréstimos hipotecários e estimular a economia após o estouro da bolha dos .coms. As instituições que emprestavam esses recursos transferiram essas hipotecas para outras instituições que empacotavam em produtos financeiros e revendiam como produtos de investimento para fundos de pensões, bancos e outros investidores institucionais. O fato é que muitos dos produtos vendidos como classificação máxima de segurança AAA, na verdade, continham hipotecas de alto risco conhecidas como subprime. Como já vimos em momentos de euforia, a lógica pode acabar sendo ignorada, e mesmo sabendo que os ativos base eram podres, o dinheiro era abundante e os executivos dessas instituições acabaram por tomar decisões irracionais. O que estava em jogo era ganhar bônus milionários. Todo mundo sentiu o resultado da ganância e da irresponsabilidade dessa turma. A pele deles não estava em risco, afinal. Quando o Fed começou a aumentar as taxas a partir de 2004, o mercado imobiliário prontamente reagiu. As famílias que tinham hipotecas com taxas de juros ajustáveis viram seus empréstimos explodirem e acabaram ficando estranguladas. Ninguém mais conseguia crédito, o estrago já estava feito.
E a bolha que foi criada estourou em 2008, espalhando-se pelo mundo todo. E quem pagou o preço foi a população. Diante disso, quais foram os remédios dos governos e bancos centrais do mundo para conter a crise? Imprimir moeda para pagar as dívidas dos bancos. Entretanto, quando se imprime mais moeda, a balança se desequilibra, pois o governo desvaloriza o dinheiro circulante e diminui o poder de compra da população. Ou seja, para pagar o estrago feito pela crise, os governos se endividaram e continuaram emitindo moeda para manter a taxa de juros baixa, a mesma fórmula usada nos anos 2000, que resultou na ruína de 2008. Você entendeu como uma decisão que parece tão distante e centralizada na mão de poucas pessoas atinge o seu bolso? É por isso que saber se proteger é uma das lições mais importantes do investidor inteligente. Primeiro, nós precisamos sobreviver ao jogo, protegendo nosso patrimônio em um cenário de crise. Segundo, precisamos entender que as inovações financeiras chegaram para devolver o poder do dinheiro aos seus donos de fato, os cidadãos. A briga com o sistema. Em 2019, Roberto Setúbal, presidente do Itaú Unibanco, disse em uma reunião com analistas e investidores: "Estamos vivendo um mundo em grande transformação. Não temos resposta para o que queremos e isso nos angustia toda noite. Fintechs estão batendo na nossa porta todo dia." Veja bem, é o Roberto Setúbal falando, líder à frente do maior banco brasileiro. E não é só ele. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, afirma que a transformação é inevitável e que o sistema financeiro precisará se adaptar a essas mudanças. Eu sempre considerei o banco uma espécie de forte com 5 pilares. O primeiro pilar é o ponto de contato por meio das agências bancárias. O segundo é o meio de pagamento. O terceiro é o balanço. O quarto é o monopólio de informações que o banco detém de seus clientes. E o quinto é possuir uma plataforma fechada, explica. A tecnologia está entrando em todos esses pilares. O que os bancos estão fazendo é disruptar a si próprios. Ou seja, já que alguém vai me disruptar, que seja eu mesmo. E ele não poderia estar mais certo. Profissionais independentes e startups financeiras, as chamadas fintechs, surgem em todos os cantos do planeta com soluções simples e focadas no indivíduo, principalmente na dor de milhões de pessoas que nunca se sentiram confortáveis e acolhidas em uma agência bancária. O fato é que a indústria tradicional está vivendo algo inusitado na sua história. Indivíduos e startups estão colocando em xeque a importância de instituições até então tidas como intocáveis. Elas não só estão tendo que aprender a lidar e a se adaptar a um cenário de disrupção intensa, como também precisam dar respostas rápidas aos seus investidores e aos seus clientes. Os conceitos de Bitcoin e blockchain não são mais algo obscuro dominado apenas por um grupo de cyberpunks que optam por se manter em anonimato na internet. O jogo inverteu e os grandes bancos estão trabalhando arduamente para entender esse novo cenário. E não encontrando respostas dentro de casa, perceberam que terão que se aliar aos seus maiores concorrentes nesse cenário, as próprias fintechs. A seguir, apresentarei alguns casos para você entender a dimensão dessa transformação. O Santander agiu depressa e foi o primeiro a usar a tecnologia blockchain para transferências internacionais. Em abril de 2018, o banco lançou o OnePay FX, um serviço que possibilita aos seus clientes enviarem uma espécie de TED para outro país em 2 horas. Sim, eu disse 2 horas. Há pouco tempo, essa operação demoraria dias, no mínimo 48 horas, e demandaria diversos intermediários para que o dinheiro chegasse até a outra ponta. O banco espanhol levou 2 anos para desenvolver operação baseada na tecnologia blockchain da fintech Ripple. O Banco Itaú lançou o aplicativo Iti,
para competir com outras empresas pelos meios de pagamento, principalmente com as fintechs que, como vimos, estão revolucionando essa área. O usuário pode transferir dinheiro para o aplicativo a partir de outras plataformas, inclusive por boleto bancário, e fazer transferências e pagamentos por meio do aplicativo via QR Code. O slogan do Iti é dinheiro no celular para pagar e receber. Com este produto, o Itaú mira os brasileiros de baixa renda e também os desbancarizados, já que não é necessário ter conta em banco nem comprovar renda para se cadastrar. O BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina, decidiu entrar no mundo dos criptoativos com o lançamento da sua própria moeda digital, o REIT-BZ, lastreado no mercado imobiliário. Isso quer dizer que um chinês ou um alemão poderão participar do mercado imobiliário brasileiro ao comprar o ativo. Esse processo de tokenização, um token é uma representação digital de algo. Pode ser a própria criptomoeda ou um documento. Tem sido um movimento importante dos bancos tradicionais que conseguem criar ativos globalmente negociáveis. A partir do REIT-BZ, o BTG ganha escala mundial, já que não há fronteira no mundo digital com ativos geograficamente presos no Brasil. O Banco Central do Brasil também está se mexendo nesse sentido. A instituição liberou os pagamentos instantâneos em qualquer momento do dia e da semana. Algo que estava restrito ao horário comercial foi ampliado para acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana. A instituição explica que a ideia por trás desse tipo de transação em tempo real é fomentar o mercado de fintechs para que elas tenham ferramentas para desenvolver soluções inovadoras na área de pagamento, tanto para os pagadores quanto para os recebedores. As criptomoedas estão no radar das grandes instituições financeiras, assim como dos órgãos oficiais de todo o mundo. Não há como brigar com uma tecnologia tão disruptiva assim. Por isso, o sistema tradicional decidiu estudar e fazer uso dessa inovação. Um passo importante dado nesse sentido foi a criação, em outubro de 2019, de um programa piloto que pode permitir modelos de negócios relacionados a criptoativos e a circulação dessas moedas entre as nações. A iniciativa é da Rede Global de Inovação Financeira, GFIN ou Rede, grupo composto por 35 órgãos reguladores de serviços financeiros com status de membro pleno e 7 observadores, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, CVM, o FMI e o Banco Mundial. Na Nasdaq, segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos, atrás apenas da Bolsa de Nova York, os profissionais começaram a acompanhar e estudar a blockchain de 2013. Segundo Johan Toll, vice-presidente de ativos digitais da Nasdaq Market Technology, há uma cultura dentro da Nasdaq de estudar como as novas tecnologias podem transformar e disruptar o mercado financeiro. Primeiro, precisamos sobreviver ao jogo, protegendo nosso patrimônio em um cenário de crise. Segundo, precisamos entender que as inovações financeiras chegaram para devolver o poder do dinheiro aos seus donos de fato, os cidadãos. A percepção de que a blockchain seria algo importante era tão grande que imediatamente eles criaram grupos de estudo internos para se aprofundar no assunto. A primeira ocorrência do uso da tecnologia aconteceu em 2015, através de uma emissão privada de ações de empresas conectadas à rede distribuída. Em seguida, trabalharam com o banco americano TD Bank para emitir dinheiro através da blockchain. Johan e Tony Seal, chefe do Marketplace Regulatory Technology da Nasdaq, concordam que a grande inovação está no potencial da confiança da blockchain, já que é possível fazer transações de moedas ou tokens sem intermediários, diretamente entre os usuários, sem que eles se conheçam ou confiem um no outro. Para eles, a blockchain será o futuro das relações de confiança no mundo, considerando que é impraticável modificar a transação efetuada
o modelo se torna incorruptível. Cada empresa acaba se rendendo às inovações tecnológicas a seu modo. Inevitavelmente haverá disputa de poder e muita briga. Afinal, os grandes players não querem perder seu status quo. Eles terão que entender, já que estão entendendo na verdade, que precisam se adaptar rapidamente. Minha percepção é muito parecida com a de Peter Thiel, criador do PayPal. Para ele, o Bitcoin é uma tecnologia libertária e mesmo havendo atualmente um viés muito forte para a centralização de dados e de informações, as criptomoedas e a criptografia serão uma forma de garantir uma sociedade com menos vigilância governamental e com menor concentração, assim como vislumbraram os cyberpunks quase 40 anos atrás. E quem irá se beneficiar disso tudo seremos nós, enquanto indivíduos. Para Felipe Santana, sócio do Paradigma Capital, o dinheiro vai percebido cada vez mais como meio de expressão, e isso significa que ele vai ter cada vez mais formatos diferentes, emissores diferentes, espécies diferentes, e isso vai ser democratizador, assim como a internet foi para a publicação e a disseminação de informação, e vai causar muito distúrbio, também como a internet causou. O lado bom para você, indivíduo que não é dono de um banco ou de alguma coisa do tipo, é que você vai ter mais capacidade de programar o seu dinheiro, de ser dono do seu dinheiro, de custodiar o seu dinheiro, de proteger a sua riqueza, de proteger a sua família. Você vai ter mais capacidade de fazer perguntas, provavelmente porque você vai ter mais opção. E você vai ter um acesso a um monte de coisas que hoje a gente ainda não tem nem ideia. Você vai descobrir veículos e formas de utilizar dinheiro que ainda são impossíveis de prever hoje, assim como a internet abriu portas para maneiras de produzir e criar conteúdo que eram impossíveis de prever anos atrás. Fala pra mim, se você chegou até aqui, você está gostando da leitura? Deixe seu comentário. Faça um favor pra mim. Agora você vai parar tudo pra fazer esse favor pra mim. Coloca o teu dedinho no dedinho do like e dá aquele like. Ajuda o canal a começar a crescer ainda mais e a gente poder espalhar essa mensagem libertadora que é o que o Bitcoin quer fazer. Libertar as pessoas dessa prisão, desse sistema. Para as pessoas serem responsáveis pela sua vida, pelo seu dinheiro, pela sua capacidade financeira. E é isso que a gente quer aqui, meu filho e minha filha! Vamos que vamos para o próximo capítulo. Aguardo você nos comentários e vamos para cima!